Nós estamos estudando a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Nós estamos estudando sobre a abertura do campo missionário, a missão daquele que é servo do Senhor, ou de todos nós que já cremos em Cristo Jesus como Salvador. A nossa missão é falar de Cristo Jesus às outras pessoas, oferecer-lhes a oportunidade de crerem no maravilhoso Salvador, naquele que resgata as almas da condenação eterna. E era isso que Paulo e Barnabé estavam fazendo na região de Icônio, depois na região da Licaônia, Listra, Derbe, essas cidades que atualmente conhecida como Turquia. E Paulo e Barnabé, eles falavam de tal maneira a palavra de Deus, com tanta clareza, poder e convicção, que as pessoas criam naquela palavra deles. Mas os líderes judaicos, eles se irritaram muito com Paulo e Barnabé, porque eles apresentavam Jesus como o Messias, ou seja, o Salvador de Israel, e os apóstolos se tornaram muito queridos, e isso trazia uma certa inveja no coração deles, e também porque Paulo e Barnabé, de certa forma, enfraquecia as tradições religiosas daqueles judeus. Mas eles pregavam com tanta ousadia, com clareza, perseverança e poder que Deus colocou sobre a vida deles, que ninguém podia resistir a essa mensagem. E o grupo ali se dividiu de tal maneira que uns acreditavam na palavra de Paulo e Barnabé, que era o Evangelho de Jesus Cristo, e outros queriam ficar ainda com as antigas tradições, com seus pensamentos errados sobre Deus, sobre a salvação e sobre a graça de Deus. E por causa do orgulho, eles não queriam mudar. Paulo e Barnabé, eles tiveram a sabedoria de Deus para fugir. Às vezes tem que fugir e às vezes não fugir. E eles tiveram a sabedoria do Senhor. E eles se encontram agora em Listra, uma cidade, né? E nós vemos Deus visitando. Deus sempre está nos visitando. Deus está te visitando agora. Aqueles que vêm para a igreja pensando, eu vou visitar Deus, você está enganado. Deus é quem nos visita. Deus nos visita nas nossas necessidades, Ele nos visita nas nossas doenças, nas nossas fraquezas, nos nossos pecados, na nossa família. Deus nos visita quando nós estamos revoltados da vida, revoltados com Ele, assim mesmo Ele nos visita. Ele é um hóspede maravilhoso. Ele é aquele tipo de hóspede que traz o bolo e a Coca-Cola. É aquele que ele vem nos visitar, mas ele traz tudo que nós precisamos. Ele também vem nos visitar e nós não precisamos nos preocupar que a nossa casa está desarrumada, porque ele vem também para arrumar a nossa casa. Então é o tipo de visitante que a gente quer ter em casa. E Paulo e Barnabé, eles são as visitas de Deus para a cidade de Listra. Paulo e Barnabé pregam a palavra de Deus, curam aquele aleijado, os versículos 8 a 10, e nós vemos Deus visitando os idólatras também. Os idólatras são aqueles que colocam como fonte de adoração os ídolos. Eles podem até acreditar em Deus ou em alguma entidade, mas eles têm os seus talismãs, eles têm seus objetos de sorte, eles têm os seus objetos diante dos quais eles se ajoelham, se inclinam, acendem velas e demonstram a sua devoção para aqueles objetos que não falam, não ouvem, não cheiram, não andam, mas eles colocam a sua confiança naquilo. E Paulo e Barnabé, pregando a palavra de Deus de modo tão poderoso e maravilhoso, fazendo aquelas obras de Deus,
Logo, aqueles habitantes acreditam que os deuses vieram visitá-los. Um entendimento errado, aqui do versículo 11 em diante. E eles até colocaram nome nos deuses. Eles acreditavam que Paulo era Hermes ou Mercúrio, e Barnabé era Júpiter. Interessante, porque o Júpiter é o mesmo que Zeus, maioral dos deuses gregos, e o Mercúrio é o mensageiro de Zeus, é o Hermes, aquele que leva a mensagem. E eles confundiram, ou achavam que eles fossem então esses deuses. Curioso é que quem ganha a maior honra aqui é o Barnabé, porque o Barnabé é o mais calado. Então eles achavam que o apóstolo Paulo, era o Hermes, aquele que levava a mensagem, o Mercúrio, aquele que levava a mensagem para o Deus principal, que era o Barnabé. Aí eles pegaram boi, touro, colocaram grinalda no pescoço do touro, levaram até o templo lá de Júpiter, de Zeus, e queriam sacrificar aquele animal em favor de Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo. Mas eles falaram: não, para tudo isso daí, está errado. Daí eles mostraram quem é Deus verdadeiro. Só existe um Deus verdadeiro. É o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que há. Do Senhor é a terra e toda sua plenitude. E eles foram apresentando o Deus verdadeiro, falando que os povos ficaram entregues a essa idolatria, a esses pecados. Mas hoje Deus está dando a oportunidade para eles, através da bondade de Deus. E a bondade de Deus se vê no mundo de muitas formas. A própria natureza, as chuvas, as estações frutíferas, e enchendo o coração dos homens de fartura e de alegria. Deus não pergunta qual a sua religião para fazer isso. Deus não pergunta qual igreja você frequenta. Ele simplesmente derrama as chuvas de bênçãos, dá para você os alimentos e enche seu coração de alegria. Isso é o amor de Deus. Isso é a graça de Deus. Mas essa graça de Deus, embora seja perfeita e boa, Ele quer ir um pouco além disso, ou muito além disso. Ele não quer que você fique apenas nessas bênçãos que Deus dá para toda a humanidade. Ele quer que você reconheça o Filho dele, Jesus Cristo, como verdadeiro Deus, e que o aceite de todo o coração. Esse é o desejo de Deus. Mas não foi sem dificuldades que eles conseguiram fazer as pessoas desistirem da ideia de sacrificar aquele animal em favor deles. Então nós vemos Deus visitando o aleijado, nós vemos Deus visitando os idólatras, e nós vamos ver Deus visitando as cidades de Listra, né? Aqui já estamos em Listra, e a cidade de Derbe. Mas veja o que acontece aqui nesse texto, até um pouco dramático, a partir do versículo 19, Atos 14, versículo 19, todos comigo aí, né? Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Então aqueles judeus que estavam já furiosos com o pregador aqui, com Paulo, eles juntaram outros de Antioquia da Psídia, não Antioquia da Síria, né? Já explicamos essa diferença, dessa região de Icônio, e aí eles foram levando as multidões a ficarem furiosas, e aí foi uma raiva coletiva,
pegaram em pedras e apedrejaram Paulo. Paulo foi dado como morto. Interessante que alguns comentaristas eles se atrevem, sem base nenhuma, mas eles se atrevem a dizer que Paulo morreu e ressuscitou. Não seria impossível, tá bom? Mas o texto não nos fala isso. Diz que ele foi dado por morto, de tão machucado e ferido que ele estava. Meus irmãos, nós estamos aqui, vocês estão aí sentados, tranquilos, com um pouquinho de mosquito para cá e para lá, mas com um ventilador, vocês estão razoavelmente bem. Vocês vieram aqui sem pressão nenhuma, vocês vieram aqui sem perigo algum para chegar até esse lugar. Alguns mais corajosos, né? Trouxeram Bíblia de papel, outros de celular, mas não teve nenhuma represália para vocês. Mas eu queria dizer para os irmãos que isso não é assim no mundo inteiro. Há algumas pessoas que sofrem demais para manter a fé, manter a confiança naquilo que vocês já têm há muito tempo e sem risco de morte. Em um lugar que eu não vou falar o nome, porque tem pessoas que nós conhecemos, daquelas bandas, em outro país, eles tiveram um tempo maravilhoso também de ensino da palavra, e várias pessoas creram em Jesus, 12 pessoas mais ou menos, e essas 12 pessoas foram batizadas. Como nós teremos o nosso batismo em dezembro, é sempre um momento gostoso. A gente tem lá um momento de piscina, um momento de batismo, um momento de refeição, sorvete, espero que tenha esse ano, né? E um tempo bem agradável. E nós nos alegramos. E eles tiveram um momento mais ou menos assim. E eles ficaram tão empolgados, e eles começaram a tirar foto com o celular. E aí eles ficaram tão empolgados também, que eles queriam que outras pessoas soubessem. E aí eles mandaram para os familiares: olha o que Deus está fazendo nesse lugar. E mandaram foto por WhatsApp. Não colocaram assim em redes sociais abertas, mas os outros familiares ficaram tão contentes e agradecidos também, porque eles frequentam a igreja. Eles falaram: não, outras pessoas precisam ver o que Deus está fazendo. Aí eles mandaram fotos para outras pessoas, e essas outras pessoas também foram incendiadas com a beleza do Evangelho, e foram passando fotos para outros. E nesses países tem as inteligências que vão rastreando também as redes sociais das pessoas das quais eles desconfiam, de que não são turistas apenas, mas que são pessoas que estão pregando uma mensagem que não pode pregar. E eles foram descobertos, e a polícia chegou lá e prendeu 12 pessoas. E aí foi um momento de julgamentos, um momento de um governo tentar interceder por eles, mas sem sucesso. Alguns foram deportados para o país de origem deles, outros foram presos. No julgamento que eles achavam que ia acontecer, ninguém foi morto, mas um pegou alguns meses de prisão, outros pegaram 3, 4 anos de prisão, e teve um lá que pegou 14 anos de prisão. Só para os irmãos entenderem um pouquinho que aquilo que você está fazendo aqui, agora, nesse momento, você podia estar numa cadeia, você podia ser morto. E o apóstolo Paulo experimentou isso.
foi apedrejado, foi dado por morto, as pessoas o rodearam, versículo 20, rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Então notem que alguns querem talvez aumentar o milagre, dizendo que Paulo morreu e ressuscitou, mas você não precisa nada disso, só quando a Bíblia diz. A Bíblia não fala, mas o que a Bíblia fala é que os discípulos estavam ali em volta e o apóstolo Paulo levantou, estava ali como morto, mas levantou e entrou na cidade. Isso já é um milagre. Ninguém consegue se levantar depois de um apedrejamento e sair andando. E no dia seguinte ainda ir para outra cidade. Mas Deus fez isso. Então Deus tinha um propósito. Qual era o propósito? Visitar aqueles povos. Visitar com a mensagem, com a palavra de Deus. O que aconteceu nesse caso que eu acabei de mencionar, dos nossos dias, é que Deus estava visitando também aquele país, aquele vilarejo, aquele povo. E Ele usou pessoas, fizeram coisas depois que não deveriam. Não se deve, nós já temos orientado os irmãos aqui, não se deve ficar mandando mensagem com respeito a esse assunto específico. Mas, de qualquer maneira, nós sabemos que Deus usou aquelas pessoas e visitaram outros com o Evangelho e também sofreram a represália. E Deus sabe de todas as coisas. O importante para você é saber que o Evangelho te alcançou com pessoas que se interessaram por você. E agora você precisa se interessar por outros, para que também outras pessoas conheçam essa mensagem maravilhosa. E é isso que Paulo e Barnabé vai fazer. Versículo 21. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia. O apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé, eles pregaram a palavra, e Deus permitiu que várias pessoas crescem. E eles fizeram discípulos. Discípulos quer dizer seguidor. Vários se tornaram seguidores de Jesus, começaram a aprender da palavra, e Paulo, Barnabé, eles voltam então para Listra, Icônio, e depois eles vão até a cidade da igreja que os enviou para o campo missionário, que é Antioquia. Versículo 22. Alguém pode ler, por favor? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações importa entrar no reino. Paulo e Barnabé, os pregadores da palavra, eles fortaleciam as pessoas através do estudo da palavra de Deus, através da exortação, do ânimo, do incentivo, falando: fiquem firmes. E é isso que eu digo para os irmãos também: fiquem firmes. Nós estamos num lugar onde nós temos total liberdade para ouvir e para falar, para nos reunir, para cantar, para orar. E por que a gente não aproveita bem essa oportunidade que nós temos? Devíamos nos fortalecer também e ficarmos firmes na fé, porque as pessoas que estão nesses lugares perigosos, poderia trazer vários relatos, elas estão firmes na fé, e muitas vezes elas estão mais firmes do que nós, com todos os embaraços, todas as dificuldades que elas enfrentam, elas estão mais firmes do que nós muitas vezes. E aí Paulo fala para eles que é assim mesmo. Se você creu na mensagem de salvação em Jesus Cristo, você vai passar por muitas tribulações, você vai passar por muitas dificuldades.
Às vezes nós estranhamos a nós mesmos, porque a gente não passa por tanta dificuldade. A dificuldade dos nossos jovens é como passar o nível do jogo que eles estão há algumas semanas jogando. Isso é a dificuldade deles. Às vezes a nossa dificuldade é qual carro que eu vou comprar. De várias marcas, qual marca que eu vou comprar. Essa é a nossa dificuldade. Às vezes a nossa dificuldade é qual cardápio que nós vamos escolher. Qual sabor de pizza, qual sabor de sorvete. Às vezes essa é a nossa dificuldade. Mas há muitas pessoas que estão passando muita dificuldade para manter a sua fé viva no meio de tanta tribulação, tanta perseguição. E Paulo fala que para entrar no reino de Deus, nós vamos passar por muitas tribulações. Jesus disse isso. Que no mundo vocês terão muitas tribulações. Mas fiquem firmes, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Foi o que o Senhor Jesus disse. Versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Paulo e Barnabé já faziam barba e cabelo, né? Eles já pregavam o evangelho, já discipulavam as pessoas, já estabeleciam líderes. Presbíteros são anciãos, são líderes. Eles já oravam e já entregavam essas pessoas para a obra de Deus e que o Espírito Santo guiasse aquela nova igreja. O apóstolo Paulo fazia assim. E às vezes ele mandava depois algumas pessoas para ir lá confirmar o trabalho dele. E Deus tem feito isso, meus irmãos. Nas nossas vidas, Deus está promovendo a nossa fé. Deus está em cada igreja. Ele está ajudando as pessoas a compreenderem cada vez mais a palavra. E nos consolando, nos confortando, fazendo com que ajudemos uns aos outros e que as nossas vidas mantenham uma fraternidade, um convívio de família mesmo. Muitas pessoas têm seus familiares que não creem na palavra de Deus, e a igreja se torna a sua segunda família, se torna a sua família tão importante. E assim viviam os crentes do começo da igreja até hoje. E nós vamos encerrando assim na última parte, falando de Paulo e Barnabé em Antioquia, de onde eles saíram. No versículo 24 e 25, nós vamos ver que eles anunciavam a palavra de Deus, não paravam. Versículo 24: atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha. O que eles faziam nesses lugares? Versículo 25: e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Eu dei um mapa para alguém aqui, quem quiser também, procure na internet, também eu posso oferecer para vocês, para ver essa viagem que ele faz desde da Antioquia, e ele vai seguindo essa viagem e vai alcançando vários lugares com a palavra de Deus. E chegou o momento de retornar. Eles voltam à origem. Versículo 26: e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Nós temos na nossa igreja, com os agregados, as pessoas que são ligadas aos membros da nossa igreja como missionários, nós temos 11 missionários. Nós louvamos a Deus por isso. E o que nós temos visto é esses missionários dando relatório. Eles mandam uma cartinha, eles mandam notícias, às vezes eles falam pessoalmente, porque é assim que eles são ensinados. Eles são ensinados a pregar o evangelho, trabalhar onde Deus os dirigir, mas depois voltar.
voltar e falar a obra que Deus tem feito. E Paulo e Barnabé, eles fizeram isso também. Eles viajaram por centenas de quilômetros e eles retornam para a origem, a igreja de origem, e eles vão falando para as igrejas o que aconteceu, como Deus os abençoou. E eles foram recomendados por ali, impuseram as mãos sobre eles, dando a bênção para que eles pregassem o Evangelho, foram separados pelo Espírito Santo, e agora então eles voltam. Versículo 27. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Que relatório maravilhoso. Eu imagino Paulo falando: irmãos, foi uma bênção. Deus curou pessoas. Deus tirou pessoas da idolatria. Deus fez com que pessoas que estavam atormentadas por espíritos maus fossem libertas. Havia um impostor, um mágico, um feiticeiro que estava atrapalhando o nosso caminho para pregar a palavra de Deus para Sérgio Paulo, um homem importante da cidade, mas Deus tirou aquele obstáculo e aquele homem creu, e ele ia falando. Aí Barnabé fala: posso falar? Olha, irmãos, mas também teve coisas difíceis. Paulo foi apedrejado, ele quase morreu, meus irmãos. Aí Paulo falou: tá bom, mas não interessa, mas irmãos, outros outros mais creram na palavra. Então nós vemos um apóstolo Paulo que não se preocupava com seu bem-estar físico. As almas perdidas eram mais importantes para ele. E o versículo 28, permaneciam ali para edificar e restaurar as forças. Versículo 28. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Não pouco tempo quer dizer bastante tempo. Talvez mais tempo do que eles quisessem até, mas eles precisavam. Irmãos, nós temos falado isso sobre os nossos pregadores, sobre os nossos missionários. Vocês sabem disso, eu sei, mas às vezes vocês não sabem a dimensão que é uma igreja para eles. Há muitos casos de servos de Deus chegando numa igreja e só chorando, quando eles ouvem os cânticos, ouvem as pessoas e abraçam, eles só conseguem chorar. Tamanha alegria que eles têm de voltar para o lugar que os acolhe, que os ama, porque essas pessoas têm lutas infernais, lutas do próprio inferno contra eles, porque Satanás não quer que as pessoas ouçam do Evangelho, e eles passam por muitas durezas, muitas dificuldades, muitas incompreensões. Há igrejas, por exemplo, que são boas igrejas, que enviam missionários, e às vezes esses missionários ficam doentes, porque há lugares de doenças também, e eles voltam para passar um tempo para tratamento de saúde, com os familiares, com a própria igreja. Essas igrejas simplesmente cortam o sustento deles. É triste, porque eles falam: não, porque você não está lá no campo missionário, você não está lá trabalhando para Deus. Quer dizer, são soldados feridos, precisando de cuidados, e algumas igrejas fazem isso. Há não poucos casos de missionários que estão lá no campo, trabalhando para o Senhor, e de repente eles recebem uma carta dizendo: vocês estão sendo desligados do hall de membros da nossa igreja, porque vocês faltaram mais de 6 meses. Espera aí, não dá para entender uma coisa dessa. Talvez essa igreja não enviou esses missionários, não é possível, porque eles não vão à igreja por 6 meses, porque eles estão trabalhando para a igreja.
Eles estão pregando a palavra de Deus. Eles são as pernas compridas da igreja. Eles são os braços compridos da igreja. Eles são a boca que fala alto para a igreja, para esses lugares. Então, nós precisamos orar pelos missionários da nossa igreja, de outras igrejas, porque eles são verdadeiros heróis, pregando a palavra do Senhor. Mas Paulo e Barnabé foram muito bem recebidos, ficaram ali um tempo, e depois chegou o momento deles voltarem para outra viagem. Mas antes disso teve a maior confusão também na igreja, e em outra oportunidade nós vamos falar sobre isso. Deus abençoe os irmãos. O que nós aprendemos nos capítulos 13 e 14 é que o campo missionário está aberto. Há muitas pessoas que precisam ouvir e que estão prontas para ouvir. Nós aprendemos que precisa ter coragem, vinda de Deus, ousadia, vinda de Deus, proteção, vinda de Deus, e eles precisam ser o instrumento nas mãos de Deus. E eles precisam anunciar a palavra, agradecer a sua igreja de origem, e a igreja precisa ajudar a restaurar-lhes a força, o ânimo. Por isso que nós queremos fazer vários mimos, né? Para aqueles que são pregadores da palavra de Deus que vêm de longe. Que Deus os abençoe, que abençoe essa igreja. A igreja não está perdendo nada em apoiar os missionários, só ganhando. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Deus querido, agradecemos pela Tua palavra e pelo modo como o Senhor age quando há pessoas prontas e dispostas a pregarem a Tua palavra. Obrigado pela nossa igreja, porque há vários que querem levar a Tua mensagem para outros povos, e o Senhor tem abençoado, levantando obreiros, abençoando a nossa igreja, e nós louvamos a Deus, ao Senhor por isso. E é em nome de Jesus que oramos. Amém.